Fala pessoal, o tema do vídeo de hoje vai fugir um pouquinho do Brasil e vai para a Argentina. Então o tema de hoje vão ser as moedas argentinas. Bom, então o primeiro ponto aí é tentar entender um pouquinho da história monetária aí da Argentina. Ela vai se dividir basicamente em três períodos, um colonial, um pós-independência e um pós-unificação do território como um todo para a circulação das moedas. Bom, a primeira fase, dita colonial, vai se estender desde 1574 até 1810, ou seja, desde o início da circulação efetiva com as pessoas, circulação de dinheiro até a independência da Argentina. Por óbvio, então, nesse período, o que vai acabar circulando é o que, por determinação da coroa espanhola, que deveria circular. Então, basicamente, iam circular os reais, sobretudo aí, as cunhagens feitas na própria América Espanhola. Nesse período, então, o que hoje é Argentina, esse território, fazia parte do vice-reino do Rio da Prata. Então, aí um vice-reinado espanhol em terras americanas. Bom, a segunda fase se inicia em 1810, com a independência da Argentina, e vai passar pela Constituição de 1853, chegando até 1881, Então, nesse período, logo no início, nas datas de 1813 e 1815, nós temos as primeiras moedas da Argentina independente, essas moedas padrão para circulação em todo o território. O que vai então caracterizar essa segunda fase é que diversas províncias vão cunhar suas próprias moedas, mesmo que existisse um padrão de peso e lei entre elas, cada uma vai fazer sua própria cunhagem, colocar suas armas e o seu nome. Então aqui só para citar alguma delas, Então a gente tem Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Salta, Santiago del Estreito, Tucumã, Araucânia e Patagônia, Entre Rios, enfim, todas essas províncias cunhavam aí suas próprias moedas. Então, para que conste também o enredo histórico dessa segunda fase, a gente tem aí do 25 de maio de 1810, então quando se declara independente, até 9 de julho de 1816, um processo revolucionário que envolveu diversas guerras, enfim, para conseguir essa separação efetiva aí da Espanha. Findada essas guerras relacionadas à independência, o foco agora foi uma disputa interna entre os unitários e os federalistas. Os unitários representados aí por Buenos Aires e a busca de um poder centralizador para a Argentina, enquanto aí os federalistas buscavam já maior autonomia das províncias. Então, durante todas essas disputas, as províncias continuavam aí cada uma cunhando as suas moedas, mesmo que essas pudessem transpor as fronteiras aí de todo o território como parte integrante da Argentina. Bom, aí essas disputas políticas vão começar a se encerrar, ou pelo menos se acalmar, aí a partir da Constituição de 1853, que de imediato no ano seguinte, em 54, passa a cunhar novamente levas grandes de moedas para a circulação na Argentina como um todo. Então aí tentando romper um pouco com essa cultura da moeda provincial. E logo depois, em 1881, se inicia a cunhagem efetivamente de uma série de moedas em larga escala, em grande quantidade, para ir dar conta de todo o território argentino de uma vez. Então, aí iniciando aí uma terceira fase, então de moedas padronadas aí para todo o território argentino. Então, após o início dessa terceira fase, a partir de 1881, a gente ainda tem algumas reformas importantes até os dias de hoje. Então a gente tem em 1942 um decreto que sai também fazendo alteração, provavelmente aí em função da crise durante a Segunda Guerra Mundial, veja que é o mesmo momento que o Brasil também acabou com o réis. Depois tem novas leis em 1970, em 1983, em 1985 e 1991, que foi aí a última grande reforma monetária que perdura até os dias atuais aí com o peso argentino que a gente conhece hoje. Também é importante ressaltar que nesse período nós temos uma grande quantidade de séries de moedas diferentes, sendo uma fase, essa terceira, muito rica em moedas diferentes. E em moedas, em sua maioria, também com grande quantidade, também o que facilita as aquisições para uma coleção. Nesse sentido, não é à toa que a gente inclusive encontra alguns catálogos argentinos que somente dão conta dessa terceira fase, a partir de 1881 até os dias atuais. Bom, a obra que eu usei aí como referência básica para essas explicações é esse catálogo aqui,
a moeda circulante no território argentino, 1813 a 2012. Bom, esse autor e catálogo são bem conhecidos e populares na Argentina, não sendo aí difícil de encontrar ele à disposição tanto nas lojas da Argentina quanto na internet. Bom, e uma dica importante para quem tiver com vontade de adquirir um catálogo desse, tenha atenção que existem 3 versões diferentes, né? Então uma mais completa, que vai pegar as 3 fases, período colonial, pós-independência e depois pós-unificação de circulação de moedas para a Argentina como um todo. Um intermediário, que é esse aqui que eu tenho, que é a partir da independência, então não tem a primeira fase, só fase 2 e fase 3 aí. E depois tem um mais enxuto que esse aqui, que é só a fase 3 a partir de 1881. Então, por fim, vamos dar uma olhadinha nesse catálogo e, logicamente, em algumas moedas da Argentina. Então, o catálogo tem início com as cunhagens pós-independência, nas datas de 1813 e 1815, peças cunhadas aí em Potosí, tanto em ouro quanto em prata. Posteriormente, passa a apresentar as províncias uma a uma, e todas as cunhagens realizadas em cada uma delas. E logo após, volta ao ano de 1854 com as cunhagens nacionais, chamando a atenção aí cunhadas no Brasil e que podem ser identificadas aí pelos raios do sol. Também vai chamar a atenção, destaque dados às peças durante a Guerra do Paraguai, né, a Guerra da Tríplice Aliança, como os argentinos chamam, então mostrando todas os reales cortados e carimbados, e finalmente chegando aí as peças a partir de 1881, né, cunhagem aí para o território todo argentino. E por fim chama atenção, né, a grande quantidade de variantes catalogadas das peças atuais de circulação. Então podemos ver aí do lado esquerdo 3 variantes da porta do prédio público, né, que serviu aí de sede inicial do governo independente, e do lado direito a variação do número 9 na peça, aí, que também pode possibilitar a identificação do local de cunhagem da peça, podendo ser Chile ou Argentina. Então vamos ver algumas pecinhas agora. Chegando às moedas, a primeira que a gente tem aqui já faz parte aí do início da segunda fase da história monetária argentina. Então a gente tem aqui um 8 reais, né? Então dá para ver aqui o 8 e o R representando 8 reais. Existe uma grafia diferente com 8S também nas peças de prata, que seria 8 soles. Essa aqui é de 1815, como dá para ver aqui. Então, segunda data, as primeiras 1813 e segundas 1815. A união, em união e liberdade na legenda. Aqui, infelizmente, está um pouquinho apagado, mas dá para ver o símbolo monetário de Potosí. E aqui um F referente aí ao abridor do cunho. Aqui do outro lado, províncias do Rio da Prata, o sol argentino. Uma pecinha mais chatinha de achar e muito valorizada quando se transforma em base aí dos 960 réis brasileiros, né? Ainda nessa segunda fase, aí, se referindo às cunhagens regionais, nós temos essas pecinhas aqui de Córdoba. Então essa aqui de 1841, a gente tem mais essa aqui já de 1843, e é interessante reparar que essas pecinhas é difícil de identificar a data, só com o catálogo para ver foto mesmo, porque acreditar que aquilo ali é um 43 é difícil, né? O cunho não tem grande qualidade de abertura, né? Uma comparação aí com as moedas do mesmo período do Brasil, a gente vê que nossa Casa da Moeda aí já tinha um trabalho superior de qualidade. Então aqui mais uma pecinha, essa aqui de 1848, também aí da cidade de Córdoba. Então vimos aí 3 pecinhas de prata de R$1, né, da província de Córdoba. Já da província de Buenos Aires, nós temos essa pecinha aqui de 1822, estão dando a independência do Brasil, com as armas argentinas. Nós temos uma pecinha também aí de Banco Nacional, referente a Buenos Aires. Essa aqui data de 1827. Temos essa outra pecinha aqui, o R$2 de 1860, também aí identificada da província de Buenos Aires. Então, da província de Buenos Aires, essas 3 pecinhas em cobre. A última que eu tenho para apresentar aí, cunhada nas províncias, é essa aqui, da província de Rioja, ou Rioja. Essa aqui de 1846, então R$4, dá para identificar bem aqui o 4 e o R. Bonito brasão argentino.
Infelizmente não é o caso dessa pecinha aqui, mas existem duas variantes dessa peça, uma cunhada com uma legenda voltada aí aos ideais dos unitários, só escrito República Argentina, nessa parte aqui, e outra voltada aí aos ideais dos federalistas, né, que aqui está escrito República Argentina Confederada. E chegando ao fim dessa segunda fase, nós já temos essa pecinha de 1854, né, após a nova Constituição, aí, que já buscava tentar uma circulação única, né, para todo o território argentino. E por fim chama a atenção essa pecinha ser cunhada no Rio de Janeiro. Então sempre as de cobre dessas aqui, 2 centavos, serão cunhadas no Rio de Janeiro. As de 4 centavos há dúvidas, porque há cunhagens em outros lugares também, então só conferindo os raios junto com o catálogo para consulta. Então temos aí a série instituída a partir de 1881 para circulação unificada em todo o território argentino. Então a sériezinha aí que inicia a terceira fase aí da história monetária argentina. Então temos aqui em cobre 1 e 2 centavos e em prata os valores de 10, 20 e 50 centavos e também teria o 1 peso e assim as demais moedas de ouro, que infelizmente não tenho para mostrar. Então todas as peças aí vão levar o bonito brasão, né, as armas argentinas, essa aqui é a de 1883, e do outro lado aqui a representação da República, a denominação, e aqui a pureza da prata, que é a prata 900, né? Bom, como nessa terceira fase existe uma quantidade muito grande de moedas, como eu já mencionei, então separei algumas poucas, só para ilustrar esse grande período. Então temos aqui essas pecinhas de 1977, que já fazem alusão à Copa do Mundo que ocorreria no ano seguinte, né? A Copa de 78, inclusive vencida aí pelos argentinos em casa, durante aí o período do governo militar argentino. Aí o reverso das pecinhas de bronze e alumínio. Temos também esse exemplo de 1967, né, que além do formato inusitado, aí, traz a figura do gaúcho. Né? Então, importante figura aí da construção da identidade não somente da Argentina, mas também do Uruguai e do sul do Brasil. Aí nós temos um exemplo de um Australis, esse aqui após a reforma monetária de 1985, assim é bonita, feita em alumínio. Então daquelas bem levinhas aí, parecido com o que tinha no Brasil dos anos 50. E por fim temos as atuais moedas de circulação, né? Então a gente tem aqui, a partir, né, de 1991, que essas pecinhas passam a circular, a gente tem aqui 1 centavo, 5, 10, 25, 50, 1 e 2 pesos argentinos. Interessante ressaltar que cada vez mais as moedas de centavos têm ficado mais difíceis de serem encontradas, né? Uma vez que aí a desvalorização da moeda faz com que elas sumam do comércio. Né? A última vez que tive a oportunidade de ir para lá, mal vi moedas circulando, e quando aparecia era essa de 2 e de 1. Interessante também que durante os anos 90, essas moedas de 5, 10, 25 e 50 foram também cunhadas em metal, em material prateado, né? Então um pouquinho mais difícil de encontrar aí, mas também importante aí para montar o joguinho e a coleção. Uma coisa que chama muita atenção, acho bem legal, é isso aqui. O miolinho da moedinha de 1 peso deles tem aqui embaixo, ó, primeira moeda pátria. Então ela é, vamos dizer assim, uma cópia, né, da primeira moeda de 1813 aqui, cunhada para a Argentina independente. Uma cópia da moedinha de ouro deles, né? Uma moedinha antiga dentro de uma nova. Então temos aí também a moedinha de 2 pesos, aqui 2014, né, pecinha super bonita, maiorzinha, bem que poderíamos ter as nossas de R$2 também. Por fim, vale destacar aí os 2 prédios históricos representados aí nas moedas de circulação atual, né? Então do lado esquerdo aqui nós temos o Cabildo, que fica na Praça Central em Buenos Aires, e na outra aqui a gente tem a casa em Tucumã. Então, ambas aí relacionadas às guerras da independência. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É lógico que isso aqui foi um resumão do resumão, mas uma forma muito simplista de ver aí o rico processo histórico e a rica coleção numismática da Argentina. Então, desde já, agradeço o play, deem o joinha no vídeo aqui embaixo, se inscrevam no canal, continuem acompanhando e até o próximo vídeo, até o próximo domingo aí com um vídeo novo.